Olá pessoal, sejam bem-vindos agora à aula de Física com Pica-Pau. Estamos aí, tá? E vamos conversar hoje sobre um tema que aparece em vários exercícios do tema Física para o seu Enem. Pontos que são interessantes você conhecer, tá joia? E o nosso conteúdo aqui vai tratar então do tema movimentos relativos. Vamos dar uma olhadinha neles? Tá? Só ele passar aqui para mim, a gente já vai passear por esses movimentos. O que são movimentos relativos? Alô? Vamos lá? Aparece? Uhul! Pronto. Tá aí. Opa! Pronto. Apareceu para nós. Cara, que legal. Movimentos relativos. O que são isso? Tá. Olha, queridos, corresponde à medida da velocidade de um corpo em relação a outro corpo. O que nós queremos dizer aqui é, ao invés de você ter equações mirabolantes para determinar a velocidade de um em relação ao outro, ao invés de você ter que usar equações para o encontro, a gente tem essa técnica chamada movimentos relativos. O que são, então? São medidas de velocidade ou medidas de movimento de um corpo, tomando outro corpo como referencial. Quer dizer, é como se eu tivesse dois corpos em movimento, mas zerando a velocidade, zerando o movimento de um, para apenas analisar o outro. Fica muito mais fácil. Ao invés de estudar dois corpos, você passa a estudar um corpo só. Aí nós temos a velocidade relativa, como sendo então a diferença das velocidades dos corpos. A velocidade angular relativa, como sendo a diferença das velocidades angulares dos corpos. E a aceleração relativa, como sendo a diferença de acelerações. Legal? Então, moçada, eu posso analisar velocidade, velocidade angular e aceleração. Show? Cara, mas aí tem uma dica gostosa de guardar. Qual? Quando você tem dois corpos em movimento, você pode pensar direto como está representado aqui para você. Olha, quando os corpos se movimentam no mesmo sentido, basta eu fazer o quê? Subtração das velocidades. Então beleza, é tranquilo. No mesmo sentido, subtraem-se as velocidades. Subtraem-se as velocidades. Quando estão em sentidos opostos, somam-se as velocidades. Por isso, meu velho, por isso, você pega e fala assim para mim, cara, aconteceu um acidente esses tempos atrás, mas o passageiro ou ainda o motorista número 1 estava com velocidade de 60 km por hora, mas bateu de frente a um outro motorista ou um outro carro que também estava a 60 km por hora. Bateram de frente, movendo-se em sentidos opostos. Em sentidos opostos, somam-se as velocidades. É como se um tivesse parado e o outro estivesse andando somam-se as velocidades, 120 km por hora. Puxa, cara, por isso que o acidente é realmente catastrófico, né? Ora, mas isso eu posso analisar para quem? Para a velocidade linear, para a velocidade angular e para as acelerações. Show? Coloco aqui um exemplo para a gente trabalhar isso. Vamos trabalhar esse exemplo? Dá uma olhada aqui comigo. Tá? Opa! Vamos lá. Exemplo 1, vamos para a lousa. Galera, o que acontece? Né? Foi colocado aí para vocês o exemplo. Douglas, coloca para a galera, para a gente, o exemplo lá. Isso, show de bola. Dois carros distantes, 1000 metros entre si, trafegam em sentidos opostos com velocidade 20 metros por segundo, 108 km por hora. Por estarem na mesma rodovia e em faixas paralelas, em que momento acontecerá o encontro? Legal? Moçada, então vem aqui um pouquinho comigo e pensa comigo o seguinte. Dois móveis. Falou quem são? Não. Móvel A, móvel B. Estão distantes 1000 metros um do outro, tá? Mas não falou onde eles estão. Então você fala, o que eu faço? Um deles você coloca no zero. Então lá, posição do móvel A, 0. Por que então a posição do móvel B vai ser quanto? 1000. Beleza? Estão se movendo em sentidos opostos, meu velho. Em sentidos opostos. Um deles está com velocidade, então, VA, 20 metros por segundo. E o outro móvel está com velocidade
108 km por hora. Tá aí, né? Apresentei isso aí para vocês porque aqui a gente tem uma pequena dificuldade. Qual é a dificuldade? Unidades diferentes, metros por segundo, quilômetros por hora. Eu sei fazer a conversão, pica-pau. Eu sei converter. Eu sei que para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir por 3,6. Por 3,6. Tá joia? Então, meninos, opa, 108 quilômetros por hora, isso aqui dividido por 3,6, vai me dar, então, 30 metros por segundo. Show! Tá, então, o que vai acontecer? No lugar de 108 km por hora, nós já vamos substituir esse valor aqui pela sua conversão, quer dizer, 30. Estão em sentidos opostos. Estando em sentidos opostos, em sentidos opostos somam-se as velocidades. Quer dizer que a velocidade relativa entre eles é a diferença das velocidades entre os dois corpos. VA menos VB, V1 menos V2, Vx menos Vy, enfim, a velocidade de um corpo menos a velocidade de outro corpo. Certo? Ora, mas aí, velocidade relativa fica, velocidade do corpo A, 20. O corpo B está se movendo no sentido oposto. Então, menos 30. Tá? Por que o sinal negativo na velocidade do corpo B? Está se movendo em sentido oposto do corpo A. Então, o corpo A indo no sentido positivo, o corpo B no sentido negativo, beleza? Então, lá, eu indico o sentido pelo sinal. Então, contra o movimento, contra a orientação, sinal negativo. Então, esse está indo e esse está voltando, sentidos opostos. Quanto vai dar essa velocidade relativa aqui? Vamos ter, então, o valor de 50 metros por segundo. Como a gente disse, em sentidos opostos, o que acontece? As velocidades se somam. Então, 20 mais 30, tá aí, em sentidos opostos, somam-se as velocidades. Tendo isso, puxa, cara, olha como facilita para vocês a solução do exercício. Eu posso, de novo, representar a minha estrada, onde o corpo A está na posição 0, o corpo B está na posição 1000, certo? Mas daí dizer para vocês o seguinte, posso dizer que só o corpo A se move. Só o corpo A se move com uma velocidade 50 metros por segundo. Beleza? Mas então o corpo B eu vou dizer como? Parado. Olha que lindo, porque aqui você fala assim, qual a velocidade relativa entre eles? 50 menos 0, 50 mais 0 vai dar quanto? 50. Então, olha, que beleza. A velocidade relativa, então, me possibilita trabalhar apenas com o corpo em movimento. Agora, você pode dizer assim, poxa, A vai encontrar B em quanto tempo? Conceito de velocidade. Velocidade é ΔS dividido por ΔT. A velocidade, então, 50. Isso igual a ΔS, 1000, dividido pelo tempo. Quanto vai dar esse tempo aqui? Então, lá, 50 passa dividindo. Então, 1000 dividido por 50, temos aí, então, 20 segundos. Legal? Tá? Então, tempo que demora o encontro? 20 segundos. 20 segundos é o tempo que demora para A chegar até B e acontecer, então, um encontro. Encontro quando? Quando tem a mesma posição. Legal? Vamos voltar aqui, mostrada para outro estúdio, e verificar o seguinte. Meninos, então, dois carros estão distantes 1000 metros e não falou onde está a posição deles. Um coloca no 0, o outro vai estar, então, 1000 metros à frente, 1000 metros atrás ou 1000 metros distante. Como estão em sentidos opostos, somei as velocidades. Beleza? Tá? E usei para fazer as contas a equação básica aí de velocidade, ΔS, ΔT. Show? Vamos dar uma olhada agora no próximo exercício. Só um segundinho aqui que eu vou pegar o nosso trocador, tá? E movimentar aqui a ideia para... Vejam comigo, segundo exemplo, tá?
É um exemplo, moçada, bem legal de a gente trabalhar, porque, olha só, um carro em movimento com velocidade constante de 80 km por hora trafega em uma pista, em uma estrada retilínea. Determine a velocidade escalar dos pontos A, B e C, colocado ali em negrito, em relação ao solo, em relação à superfície de contato. Beleza? Puxa, nossa, mas a velocidade não é 80? Cuidado quando foi colocado ali para vocês. Em relação ao solo, vamos dar uma olhada na resolução? Vem comigo, vamos dar uma olhadinha aqui, enquanto eu preparo aqui, moçada. Olha, reparem que a pergunta foi feita, né, grifando ali para vocês o seguinte: em relação ao solo. O que significa isso? O referencial. O referencial. Tá joia? Então, o que acontece? Vamos ter aqui o pneu do carro, certo? Então, vamos dar uma olhadinha junto comigo. Pneu do carro, certo? E são 3 pontos, né? A velocidade do carro, 80 km por hora, certo? Foram dados 3 pontinhos para vocês. O ponto A, o ponto B, que é o eixo da roda, e o ponto C, que é o ponto na periferia superior do pneu. Tá? Mas a medida deve ser feita em relação ao solo, em relação ao piso. É como se você tivesse aqui uma janelinha e alguém olhando aqui de baixo. Opa, tá, tô vendo o pneu passar ali, ó. Tô vendo o pneu passar, certo? Opa, e aí, acontece? Qual é a velocidade do ponto A em relação ao solo? Moçada, se não há escorregamento, ou seja, se o pneu não está patinando, ou seja, está tendo rolamento, se ele está girando sem escorregar, quando o pneu toca o solo, no momento de tocar o solo, a velocidade do pneu em relação ao solo, do ponto de contato com o solo, vai ser quanto? 0. Nossa, mas 0? Não é 80? Não, 0. Por quê? Ora, porque se fosse 80, o pneu estaria escorregando em relação à superfície. Ah, isso aqui a gente chama de centro instantâneo de rotação. Legal? O pneu está girando. Opa, então, ao girar, o próximo ponto entra em contato com o solo, fica parado em relação ao solo, gira, o próximo ponto entra em contato. Tá ok? Então, no ponto de contato com o solo, ali, a velocidade do ponto de contato em relação ao solo, 0. Perfeito. Agora, e o ponto B? Ponto B em relação ao solo está se movimentando junto com o carro. Então, a velocidade do ponto B em relação ao solo vai ser 80 km por hora. O mágico acontece agora. O ponto C. Qual é a velocidade do ponto C? Pois bem, esse ponto C, para a gente analisar, podemos fazer análise pensando em movimento circular. Tá? Olha, é uma roda, é um pneu que está girando. E esse ponto aqui embaixo é o meu centro instantâneo de rotação. Ok? Ora, então, se eu pensar nisso como aqui, se fosse uma régua, ora, o eixo central aqui tem velocidade 80, velocidade escalar 80 km por hora. Por ser centro instantâneo de rotação, posso dizer, todos os pontos giram em torno do centro. Giram em torno do centro, então tem a mesma velocidade angular. Giram juntos, mesma velocidade angular. Giram juntos, mesma velocidade angular. Ok? Ora, existe uma relaçãozinha entre velocidade escalar e velocidade angular. V igual a ômega R, certo? Velocidade escalar igual a velocidade angular vezes raio. Se a velocidade angular é constante, se ela é sempre a mesma, então vou escrever assim, ó, CTE. Se a velocidade angular é constante, o que aconteceu? Poxa, você analisando em relação ao centro, você tinha aqui raio. Opa, mas nesse ponto C, o que acontece? A distância é o dobro, 2R. Então, um valor constante multiplicado por 2R.
dobrou o raio, o que vai acontecer com a velocidade? Vai dobrar a velocidade. Portanto, né, a velocidade do ponto C em relação ao solo vai ser 160 km por hora. Ok? Fechou? Beleza? Entenderam essa ideia? Tá? Mas por que isso? Por causa do referencial adotado. Então, medida das velocidades do ponto B e do ponto C em relação ao solo. Se a pergunta fosse diferente, qual é a velocidade dos pontos A, B e C em relação ao motorista? Qual que seria a impressão do motorista? Então, você fala assim, poxa, tem aqui ó, um motorista olhando para o solo. Olhando para o solo, não, olhando para o pneu. Em relação ao motorista, o que acontece? Opa, o eixo se movimenta junto com o carro, que se movimenta junto com a pessoa, com o motorista. Então, a velocidade do ponto B em relação ao motorista seria zero. Então, a velocidade do ponto B em relação ao motorista vai dar zero. A velocidade do ponto A vai ser quanto? O carro anda para frente, o pneu, então, moçada, em relação ao motorista, o pneu está andando para trás. Nossa, então posso marcar aqui, ó, menos 80 km por hora. E a velocidade do ponto ponto C, em relação ao motorista, aí vai ser o quê? Velocidade do ponto C, 80 km por hora. Que loucura, né? Então, mudou o referencial, tá mudando os valores. A pergunta do exercício é, qual é a velocidade dos pontos A, B e C em relação ao solo? Então, em relação ao solo, está aqui, moçada, marcado para gente, velocidade dos pontos A, B e C em relação ao solo. Tá aí, fechou? Vamos voltar aqui, queridos? Perfeito, tá aí o exercício 2, tá? Onde a gente tratou a ideia desse movimento relativo de pontos em relação a um referencial. Agora, tá? Vamos à terceira situação. Nessa terceira situação, coloco para vocês 2 satélites meteorológicos encontram-se em órbitas baixas em torno da Terra, com velocidades π sobre 2 radianos por hora e π sobre 3 radianos por hora. Em certo instante, estão alinhados para um observador fixo na Terra. Determine quanto tempo depois ocorrerá novo alinhamento para o mesmo observador. Já vindo aqui para a lousa, moçada, que legal, né? Então, você tem um observador na Terra. Então, você tem um referencial na Terra. Tá bonitinho aqui, ó, que belezinha. Tá aí a Terra. Coloquei um observador aqui na Terra. Nossa, o cara é do tamanho da Terra. Não tem problema, né? Esse observador está percebendo o movimento orbital de 2 satélites. Um satélite A e um satélite B, tá? Ora, ele disse para mim que um satélite A, um satélite tem velocidade angular π sobre 2 radianos por hora. 90 graus a cada hora. Então, opa, gera 90 graus em 1 hora, 90 graus em 1 hora, 90 graus em 1 hora, 90 graus em 1 hora. Nossa, então é uma volta em torno do planeta em 4 horas. Beleza? O outro satélite tem velocidade angular π sobre 3 radianos por hora. Π sobre 3, né? 60 graus. 180 por 3, 160 graus. Perfeito? Ora, legal. Moçada, em determinado momento, o observador percebe que estes 2 satélites estão alinhados.
Quando voltará a ocorrer tal alinhamento? Novamente, moçada, dois corpos em movimento, como é que eu posso trabalhar essa ideia? Movimento relativo. Ao invés de trabalhar com os dois corpos, posso fixar um, tá? E analisar o movimento só do outro. Mas, espera aí, quando estão no mesmo sentido, eu somo ou subtraio as velocidades? Quando estão no mesmo sentido, eu somo ou subtraio os movimentos? No mesmo sentido, subtrai-se. Então, aqui eu posso falar numa velocidade angular relativa, como sendo, então, a diferença entre as velocidades dos dois corpos. Em sentidos opostos, somam-se e, no mesmo sentido, subtraem-se. Posso marcar direto aqui para vocês. Ômega relativo é igual a... Então, ficaríamos com π sobre 2 menos π sobre 3. É joia? Π sobre 2 menos π sobre 3. Mas você não aplicou sinal negativo nenhum aqui nessa velocidade, por quê? Porque só se estivessem em sentidos opostos, não é verdade? Porque daí, ó, um negativo vezes outro negativo viraria uma soma. Sentidos opostos, soma. No mesmo sentido, subtraem-se. Opa, fazer essa continha aqui. Então, ômega relativo vai ser MMC entre 2 e 3. Posso marcar aqui como sendo 6. 6 por 2, 3 π. E aqui, 6 por 3, 2, 2 π. Então, vou ter aqui a velocidade relativa como sendo, então, π sobre 6. O quê? Radianos por hora, uma velocidade relativa. O que significa isso? Significa que eu posso colocar um corpo em repouso, ou seja, como se ele tivesse uma velocidade angular zero. Mas para esse estar parado, a velocidade angular do outro vai ser a velocidade angular relativa, π sobre 6 radianos por hora. Perfeito? Bom, tem a velocidade angular. E perguntou-se o quê? Quando que os móveis, quando que os satélites se encontram novamente? Ora, se está parado, é quando o A der uma volta completa. Então, você fala assim, ômega relativo é igual a variação angular, ângulo por tempo. Velocidade angular, ângulo por tempo. Tem várias equações de movimento angular, não tem? De velocidade angular? Lembra-se, ó, ângulo por tempo. Se ele der uma volta completa, o ângulo é 2π e o tempo de uma volta completa é o período. E o inverso do período é frequência. Olha quanta versatilidade que nós temos. Nós precisamos apenas dessa. Vai dar uma volta completa. Tá, beleza. Como ele vai dar uma volta completa, tá? Ele vai percorrer 2π. Quanto tempo demora para dar essa volta completa? Não sei. Mas agora eu sei a velocidade relativa. Olha lá, π sobre 6. Cortamos aqui, ó, π dos dois lados. Posso cortar. Passando o tempo, 6 vezes 2, 12 horas. Então, moçada, o que acontece? A cada 12 horas acontece um novo encontro nessa mesma posição. Joia? Um novo encontro nessa mesma posição. Legal? Então, assim a gente tem o estudo do movimento relativo associado à velocidade angular. Legal? Movimento orbital, que é um negócio muito interessante, muito importante, tá, moçada? Esse ano é o ano aí que se comemora 50 anos da ida do homem à Lua, certo? É um momento físico, um momento para a ciência e um momento para a geopolítica também. Afinal de contas, a gente vivenciava o quê? Uma questão de disputas entre grandes potências, né? Então, a geopolítica vai explorar isso aí legal com vocês. E na física, podemos explorar isso através da gravitação. Aliás, por que um objeto fica em órbita? O que faz o objeto permanecer em órbita? A velocidade. Vamos para o próximo? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Próximo exercício. Exercício 4.
Uma pessoa de 80 kg realiza um experimento colocando dentro de um elevador uma balança. Esta pessoa sobe na balança e pressiona o botão para iniciar a descida. Tá? Fecham-se as portas e o elevador inicia a descida com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Nesse momento, qual será a sua massa, o seu peso e qual será a indicação da balança? Moçada, movimentos verticais, acelerados, isso é muito importante a gente relembrar. É o chamado problemas de elevador. Tá? E temos uma forma simples de trabalhar isso. Vem comigo, vamos dar uma olhada aqui. Tá? O que acontece? Nós estamos diante agora de um elevador. E esse elevador, como ele falou aí, desce acelerado. Então vamos desenhar um elevador. Uma caixinha, mano, uma caixinha, certo? Dentro foi colocada uma balança. Uma pessoa lá em cima. Tá aí a pessoa aqui. Foi colocada a pessoa, meu amiguinho aqui de teste. Beleza. Tá? Olha, o elevador desce. Descer. Então, sentido do movimento para baixo, olha lá. Desce. Velocidade para baixo. Acelerado. Para um corpo acelerar, moçada, a aceleração tem que estar no mesmo sentido da velocidade. Movimento acelerado. Se eu quero um movimento de frenagem, se eu quero um movimento retardado, um movimento de frear, ora, a aceleração tem que estar contrária à velocidade. Opa, beleza, só isso então? Acelera quando tem o mesmo sentido da velocidade, freia quando tem sentido oposto, tá? Beleza? E o pessoal se engana, fala assim, ele freia quando a aceleração é negativa. Não, não, porque se a velocidade é negativa, a aceleração é negativa, o movimento é acelerado. Freia-se quando os sinais ou os sentidos entre velocidade e aceleração são opostos. Acelera-se quando os sinais ou os sentidos são iguais. Então, poxa, se a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, movimento acelerado. Se a velocidade fosse negativa, a aceleração também negativa, movimento acelerado. Mesmo sinal, mesmo sentido, acelerado. Perfeito? E esse rapazinho aqui tem a força-peso, que não é aplicada por ele. Concordam comigo? Quem aplica o peso é a Terra que puxa os corpos para o centro dela. Contra o peso aqui, equilibrando o peso, ou ainda agindo contrário ao peso, está a força aplicada pela balança, chamada normal. Certo? Peso e normal, as duas forças estão atuando ali. Ora, a primeira pergunta que foi feita é muito simples, fala assim, qual é a massa dele? Ora, qual é a massa dele? Moçada, a massa é uma grandeza escalar, que não depende de orientação, não depende de posição, não depende do local. A massa dele permanece constante o tempo inteiro. No caso aí, um corpo de 80 kg vai continuar 80 kg. Confere? Agora, qual é o peso dele? O peso dele, tá lá, massa vezes gravidade, m vezes g. Peso dele vai ser massa 80, gravidade da Terra. Gravidade do local onde ele está na superfície da Terra? Beleza, então, gravidade 10. Isso aqui vai me dar 800 newtons. Olha que beleza. Massa 80 kg. Força, peso 800 newtons. Legal? Se ele fosse para a Lua, a massa continuaria 80 kg. Mas o peso seria massa vezes a gravidade do local onde ele está. Na Lua, a gravidade é menor, então o peso seria menor. Show? Mas aí, moçada, pergunta-se qual a indicação da balança. Para responder essa pergunta, nós precisamos aí dos conceitos da dinâmica, né? Qual, especificamente? A segunda lei de Newton. A força resultante igual a massa vezes a aceleração. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. E aqui fica uma dica para vocês, moçada. Qual que é a dica? As forças, no caso aqui, são forças que ajudam ou que atrapalham o movimento. Tá? Quem ajuda o movimento é a força que estiver no sentido da aceleração. Então, vou marcar aqui para vocês. Quem ajuda o movimento? Força que ajuda o movimento. Peso. Força que atrapalha o movimento. Contra a aceleração. Menos normal. Isso aqui igual a massa vezes a aceleração. O peso desse corpo, peso 800, menos a normal, que é igual a massa 80, vezes a aceleração, que é 2. Então, lá, 800
menos normal, que é igual a 160, essa normal, então, vai me dar quanto? 640 newtons. 640 newtons. Essa aqui é a força percebida pela balança. Opa, força percebida pela balança, que corresponderia a uma massa de 64 quilogramas na Terra. Olha, o cara se sente mais magro, mas ele emagreceu? Não. Diminuiu o contato dele com a balança, diminuiu a intensidade normal. Fechou? Beleza, vamos para o último, galera. Vamos lá. Última situação. Ok? Nessa última situação, tá? Opa! Aí. Queria colocar aqui como um assunto extra para vocês. O professor Darcinho, mais cedo, conversou com vocês a respeito do morcego. Legal a ideia, né? Do efeito Doppler. E aqui eu trago a ideia para vocês do efeito Doppler, tá? Olha que legal. O efeito Doppler é aquele efeito que é provocado quando há movimento relativo entre uma fonte emissora de ondas e um observador. Tá joia? Pode ser só o movimento da fonte, pode ser só o movimento do observador, pode ser o movimento de ambos. Tá joia? Mas esse movimento relativo entre fonte e observador provoca uma percepção de frequência diferente da frequência emitida pela fonte. Daí a equação para vocês lá. FO, a frequência percebida pelo observador, é igual FFzão, frequência emitida pela fonte, por exemplo, a buzina de um carro ou a sirene de uma ambulância, que multiplica, em cima foi colocado o quê? V mais ou menos VO, quer dizer, velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador. Por que esse mais ou menos? Velocidade relativa. Mesmo sentido, subtrai. Sentidos opostos, soma. Embaixo, V menos mais VF, velocidade do som, menos ou mais velocidade da fonte. Novamente, velocidade relativa entre o som e a fonte. Então, a percepção do efeito Doppler acontece desta forma que nós estamos falando. Na aproximação, o som fica mais alto, mais agudo. Legal? No afastamento, o som fica mais grave, mais baixo. A altura do som, lembrando disso? Som alto, frequência alta. Som baixo, frequência baixa. Tá bom. Aí, determine, olha só o exemplo, o exercício para vocês. Um carro a 72 km por hora, portanto 20 metros por segundo, passa buzinando por um observador em repouso. A frequência do som emitido pela buzina é de 8.000 Hz. O observador em repouso percebe que na aproximação o som é mais agudo, no afastamento é mais grave, com certeza. Determine a frequência percebida pelo observador em repouso durante a aproximação e posterior afastamento, dado que a velocidade do som é 320. Vamos aqui para a lousa de novo? Então, para a gente fechar essa ideia, moçada, para a gente fechar essa ideia de movimento relativo, efeito Doppler. Tá joia? Olha, como que vamos trabalhar o efeito Doppler? Exatamente aqui, ó. Passou o carrinho. Porque eu não sou desenhista, não tem problema. Desenha aqui uma azeitona móvel, ó. Pronto, é uma azeitona móvel. Colocou aqui uma sirene, uma buzina. Na aproximação, tá? Na aproximação, o que acontece? Você tem VO, 0, o observador está parado. Observador parado. Você tem a fonte se movendo, VF, com velocidade 20 metros por segundo, 72 km por hora. E o som se movendo no mesmo sentido. Velocidade do som, 320 metros por segundo. No mesmo sentido, subtrai essa velocidade. Então você fala assim para mim, a frequência percebida pelo observador é a frequência da fonte. Aí, que multiplica? Velocidade do som, 320, observador parado. Então não preciso nem colocar aqui, seria menos ou mais 0. E embaixo, velocidade do som, como estão no mesmo sentido, subtraem-se as velocidades. Olha lá, subtraem-se as velocidades. Mesmo sentido, subtraem-se as velocidades. Então a frequência percebida pelo observador vai ser 8.000, que multiplica 320, dividido por 300. Essa conta aqui, moçada, vai dar aproximadamente
8.500 Hz. 8.500 Hz. Beleza? Agora, moçada, agora. E quando ocorre o afastamento? Então, lá, mesmo carrinho, tá? A buzina aqui, tá? Só que o observador ficou para trás. O observador ficou para trás. Quer dizer, o som ele é emitido em todas as direções. O som é emitido em todas as direções. A fonte, olha lá, a fonte está se movendo com velocidade 20 metros por segundo. O observador está parado. E o som está andando agora para trás aqui, ó. Velocidade do som, 320 metros por segundo. Opa, sentidos opostos, soma. Então vai ficar frequência percebida pelo observador, frequência da fonte que multiplica velocidade do som, 320, mais ou menos a do observador, 0, está parado, sobre sentidos opostos, soma, então 320 mais 20, 340. Então vai ficar frequência percebida pelo observador igual a 8.000, que multiplica 320 sobre 340. Frequência percebida pelo observador. Então, moçada, vai me dar aqui o valor aproximado 7.500 Hz. Tá? Não é exatamente 8.500, 7.500, mas valores aproximados. Como a gente falou, moçada, na aproximação, o som fica mais agudo, olha lá. Era 8.000, mas é percebido como 8.500. No afastamento, o som fica mais grave, mais baixo, frequência menor. Ó. Era 8.000, ficou 7.500. Belezinha? Então, moçada, agradeço a atenção de vocês aí por participarem junto conosco aqui. Acessem nosso Instagram, postem, curtam, trabalhem junto com a gente aqui, né? Colocando suas dúvidas, trazendo para a gente as suas dúvidas. E nós estamos aqui com o maior prazer para atendê-los, tá? E para trazer conteúdos que vão ser realmente importantes e necessários para vocês aí. Valeu, um abraço, até galera!